Vamos abrir uma vez mais nossas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Colossenses. Vamos a abrir una vez más nuestras Biblias en la Epístola de Pablo a los Colosenses. E vamos ler desde o verso 13 do capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 13 del capítulo 1. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos juntos orar ao Senhor uma vez mais. Vamos juntos a orar al Señor una vez más. Senhor, levantamos nossos olhos para Ti com confiança. Señor, levantamos nuestros ojos a Ti con confianza. Obrigado por nos reunirmos debaixo do Teu vitorioso nome. Gracias por poder reunirnos bajo Tu poderoso nombre. Nós te pedimos que nos cubras com Teu precioso sangue nessa noite. Nosotros te pedimos que nos cubras con Tu preciosa sangre en esta noche. Guarda esse ambiente. Guarda este ambiente. Produz entre nós uma genuína atmosfera espiritual, Produce entre nosotros una genuina atmósfera espiritual para que possamos claramente ouvir ao Senhor. para que podamos claramente oír al Señor. Pedimos a Ti que repreendas toda interferência contra aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Pedimos a Ti que reprendas toda interferencia a lo que Tú quieras hacer en esta noche. Nós entregamos Tua palavra lida às Tuas mãos. Nosotros entregamos Tu palabra leída en Tus manos. Pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito, Pedimos al Señor por Tu Espíritu que interpretes a palavra ao nosso coração. que interprete la palabra a nuestros corazones. Ó bendito Espírito Santo, Oh bendito Espíritu Santo, obrigado pelo Teu ministério. gracias por Tu ministerio. Confiamos-nos às Tuas mãos. Nos confiamos en Tus manos. Se mova entre nós. Muévete entre nosotros. Glorifica a Cristo. Glorifica a Cristo. Em nome de Jesus oramos. En el nombre de Jesús oramos. Amém. Amén. Irmãos, ontem à noite Hermanos, ayer en la noche compartilhamos essa oração de Paulo nos versos 9 a 12. compartimos esta oración de Pablo en los versos 9 al 12, Pelo menos alguns aspectos dela. por lo menos algunos aspectos de ella, E vimos qual a relação dessa oração com o glorificando a cabeça. vimos la relación de esta oración con aquello que es glorificar la cabeza. Temos colocado debaixo desse tema Nos hemos colocado debajo de este tema os assuntos que vamos compartilhar até o domingo.
los asuntos que vamos a compartir hasta el domingo, glorificando a cabeça. glorificando la cabeza. E nos lembrando o que dissemos no primeiro dia, Y recordando lo que dijimos en el primer día, este não é para a igreja um assunto automático. esto no es para la iglesia un asunto automático. Nós, como igreja, podemos ou não reter o Senhor Jesus como cabeça. Nosotros como iglesia podríamos retener o no al Señor Jesús como cabeza. E há evidências numa assembleia que retém o Senhor Jesus como cabeça. Y hay evidencias en una asamblea que retiene al Señor Jesús como su cabeza. Então, durante esses dias em que passarmos por esse tema, Entonces, durante estos días que pasamos por este tema, vamos dispor os nossos corações diante do Senhor, vamos a disponer nuestros corazones delante del Señor para que o Espírito Santo nos ajude, para que el Espíritu Santo nos ayude, para que seja sondado tudo o que há em nós para que sea escudriñado todo lo que hay en nosotros e entre nós, y entre nosotros, em nossas vidas, en nuestras vidas, em nossos relacionamentos, en nuestros relacionamientos, em nosso serviço, en nuestro servicio, para que realmente Cristo possa ser retido como cabeça, para que realmente Cristo pueda ser retenido como cabeza, glorificado como cabeça glorificado como cabeza e não ignorado como cabeça. y no ignorado como cabeza. Então, ontem vimos alguns aspectos dessa oração. Entonces anoche vimos algunos aspectos de esta oración. Pleno conhecimento da sua vontade, Pleno conocimiento de su voluntad, pleno conhecimento de Deus, pleno conocimiento de Dios, a força da sua glória, la potencia de su gloria, o nosso chamado para contemplar a sua majestade pessoal nuestro llamado para contemplar su majestad personal e o poder que essa contemplação exerce em nós. y el poder que esta contemplación ejerce sobre nosotros. Essa contemplação de Cristo, Esta contemplación a Cristo, nas suas belezas, a sus bellezas, nas suas glórias, en sus glorias, nas suas virtudes, en sus virtudes, tem capacidade espiritual tiene una capacidad de espiritual transformar de transformar tudo que nós somos. todo lo que nosotros somos. Que grande privilégio. Qué gran privilegio. Por isso o autor de Hebreus chama a nossa salvação Por eso el autor de Hebreos llama a nuestra salvación não apenas de uma salvação, no solo una salvación, não só uma grande salvação, no solo una gran salvación, mas uma tão grande salvação, sino una tan grande salvación, porque ela atinge tudo o que há em nós. porque ella abarca todo lo que hay en nosotros. Nunca foi desejo do Senhor Nunca fue el deseo del Señor que nós fôssemos regenerados em nosso espírito que nosotros fuésemos regenerados en nuestro espíritu e permanecêssemos com uma mente velha, y permaneciésemos con una mente vieja, com desejos velhos, con deseos viejos, com sentimentos velhos con sentimientos viejos e nem mesmo com um corpo velho. y aún con un cuerpo viejo. Quando o Senhor nos resgatou, Cuando el Señor nos rescató, o trabalho do Espírito Santo então el trabajo del Espíritu Santo é entonces para nos transformar em todas essas es áreas. para transformarnos en todas estas O áreas. Espírito Santo começou pelo nosso espírito. El Espíritu Santo comenzó por nuestro espíritu. Ele vos deu vida Él los dio vida quando vós estáveis mortos, cuando estabais muertos, mas ele prossegue. mas Él sigue. Então transformai-vos pela renovação da vossa mente, Entonces transformaos por medio de la renovación de vuestro para entendimiento, experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. para que experimentéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Graças ao Dios. Senhor. Gracias al Señor. Essa salvação atinge nossa alma. Esta salvación atiende nuestra alma. Esse é parte do trabalho do Espírito Santo. Esto es parte del trabajo del Espíritu Santo. Tudo que é verdadeiro, Todo lo que es verdadero, tudo que é puro, todo lo que es puro, santo, santo, amável, amable, de boa fama, de buen nombre, se há alguma virtude, si hay virtud alguna, seja isso que ocupe o vosso pensamento. en esto pensad. Então, o desejo do Espírito Santo Entonces el deseo del é Espíritu nos Santo dar uma mente nova es darnos una mente nueva e desejos novos, y deseos nuevos, para que escolhamos como Cristo escolhe, para que escojamos como Cristo escoge, desejemos o que Ele deseja anhelemos lo que Él anhela e também sentimentos novos, y también sentimientos nuevos, para amar o que Cristo ama para amar lo que Cristo e ama para nos aborrecer do que Cristo aborrece. y para aborrecer lo que Cristo aborrece. Tão grande salvação. Tan grande Que salvación, maravilhosa salvação. qué maravillosa salvación. Homens e mulheres novos, Hombres y mujeres nuevos, totalmente novos, totalmente nuevos, por causa do trabalho perseverante do Espírito Santo. por causa del trabajo perseverante del Señor Jesús. Espírito, alma e corpo. Espíritu, alma y cuerpo. E aguardamos aquele dia, Y aguardamos aquel día, quando o Espírito de vida, cuando el Espíritu de vida, Romanos capítulo 8, verso 9, Romanos capítulo 8, verso 9, ele vivificará Él vivificará os nossos corpos mortais. nuestros cuerpos mortales. Então nós poderemos ver o nosso Salvador Entonces nosotros podremos ver a nuestro Salvador como ele é.
tal como Él es, face a face. cara a cara. Hoje vemos como um espelho. Hoy le vemos como un espejo. Graças ao Senhor pelo ministério do Espírito. Gracias al Señor por el ministerio del Espíritu. Mas ainda vemos obscuramente. Pero aún vemos oscuramente. Mas naquele dia Pero en aquel día veremos face a face. le veremos cara a cara. Hoje conhecemos em parte. Hoy conocemos en parte, Mas naquele dia pero en aquel día conheceremos plenamente. conoceremos plenamente. Graças ao Senhor pelo ministério do Espírito, irmãos. Gracias al Señor por el ministerio del Espíritu, hermanos. Então glorificar a cabeça. Entonces glorificar a la cabeza. Dentro da epístola aos Colossenses, Dentro de la epístola a los Colosenses, ela começa por essa oração. ella comienza por esta oración. E ontem nós examinamos então a importância de alguns tópicos dessa oração. Y anoche entonces nosotros examinamos algunos tópicos importantes de esta oración. E também nós dissemos ontem à noite Y también nosotros dijimos anoche que hoje iríamos examinar algo sobre o significado das aflições de Cristo que hoy íbamos a examinar algunos significados de las glorias de Cristo, das aflições de de las Cristo aflicciones de Cristo em nossa carne. en nuestra carne. As aflições de Cristo Las aflicciones de Cristo em nossa carne. en nuestra carne. Não as aflições de Cristo em Cristo. No las aflicciones de Cristo en Cristo. Não são as aflições de Cristo na cruz. No son las aflicciones de Cristo en la cruz. Aqui está Paulo, Aquí está Pablo, servo do Senhor, un siervo del Señor, dizendo que preenche o que resta das aflições de Cristo diciendo que cumple de lo que resta de las aflicciones de Cristo em sua própria carne, en su propia carne, a favor de algo, a favor de algo, para que algo aconteça, para que algo para que aconteciese, algo seja realizado. para que algo fuese realizado. Qual algo é esse? ¿Qué es este algo? O que diz o versículo 24 Lo que dice el versículo 24. é a favor da igreja. Es a favor de la iglesia. Aflições de Cristo Las aflicciones de na Cristo minha carne, en mi carne, cumpridas e preenchidas na minha carne, cumplidas en mi carne, a favor da igreja. a favor de la iglesia. Mas antes que entremos neste tópico, Pero antes que entremos en este tópico, não vamos passar por alto os versos que nós lemos, nos vamos a pasar por alto los versos que leímos recién, porque eles são uma parte importantíssima porque ellos son una parte do que importantísima Paulo chama de glorificando a cabeça, de lo que Pablo llama glorificando la cabeza, retendo a cabeça. reteniendo la cabeza. Então os versos 13 a 20, Entonces los versos del 13 al 20, eles contêm uma expressão magnífica das glórias de Cristo. ellos contienen una expresión magnífica de las glorias de Cristo. E como nós vimos ontem, Y como nosotros vimos anoche, se nós fomos chamados pelo Espírito de Deus si nosotros fuimos llamados por el Espíritu de Dios para contemplar a força da sua glória, para contemplar la fuerza de su gloria, como Davi disse naquele Salmo 63, como David dice en aquel Salmo 63, eu te contemplo no santuário, yo te contemplo en el santuario para ver a tua força e a tua glória, para ver tu fuerza y tu gloria, ou a força da tua glória. o la fuerza de tu gloria. Nós somos transformados por essa força da sua glória. Nosotros somos transformados por la fuerza de su gloria. Contemplando ao Senhor, Contemplando al Señor, nós somos transformados. nosotros somos transformados. Então aqui estão versículos maravilhosos, Entonces aquí tenemos unos versículos maravillosos, versos 13 a 20, versos 13 al 20, que vão nos ajudar y vamos a que vão nos ajudar que nos van a ayudar a contemplar a força da sua glória, a contemplar la fuerza de su gloria, para que então possamos falar um pouco sobre as aflições de Cristo em nossa carne. para que entonces podamos hablar un poco sobre las aflicciones de Cristo en nuestra carne. Se fôssemos tratar esses assuntos com detalhes, Si fuésemos a tratar estos asuntos con detalle, nós precisaríamos de bem mais de uma reunião. nosotros necesitaríamos de más de una reunión. Mas vamos passar por alguns tópicos, pelo menos, desses versos 13 a 20. Pero vamos a pasar por lo menos a través de algunos tópicos de estos versículos del 13 al 20. Então, por favor, vamos acompanhar em nossas Bíblias novamente. Entonces, por favor, acompáñenos en nuestra Biblia nuevamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Essa é a base na qual estamos. Esa es la base en la cual estamos. Isso nos lembra de Êxodo capítulo 19, Y eso nos hace acordar de Éxodo capítulo 19, quando o Senhor chamou todo o seu povo do Egito. cuando el Señor llamó a todo su pueblo de Egipto. E eles passaram pelo Mar Vermelho. Y ellos pasaron por el Mar Rojo. O sangue do Cordeiro da Páscoa já tinha sido derramado por eles.
La sangre del Cordero de Pascua ya había sido derramada por ellos. Foram livrados do exterminador. Fueron librados del exterminador. Passaram pelo Mar Vermelho. Pasaron por el Mar Rojo. 3 meses de caminhada. 3 meses de caminata. Chegaram ao Monte Sinai. Llegaron al monte de Sinaí. E ali o Senhor falou com eles através de Moisés. Y allí el Señor habló con ellos a través de Moisés. E ele diz assim: Y él les dijo así: Tendes visto o que eu fiz aos egípcios? he visto lo que hiciste a los egipcios. Como vos levei com asas de águias Cómo os llevé con alas de águila e vos cheguei a mim. y os atraje a mí. Esse é o propósito do Senhor. Es el propósito del Señor. Vos cheguei a mim. Os atraí a mí. Canaã Canaán era apenas uma figura es solo una figura das riquezas insondáveis de Cristo. de las riquezas insondables de Cristo. Apenas uma figura. Solo una figura. O propósito de Deus El propósito de Dios é esse: vos cheguei a mim. es que atraernos así. Então, em Êxodo 19, Entonces, en Êxodo 19, Éxodo 19, os versos de 4 a 6, desde el versículo 4 al o 6, Senhor se compara a essa grande águia, el Señor se compara a esta gran águila, asas de águia. alas de águila. Você pode imaginar como um grande avião. Usted puede imaginarla como una gran avión. Ali estava aquele povo escravo no Egito. Ahí estaba ese pueblo esclavo en Egipto. Então, num certo dia, Entonces, en cierto día, aquele avião da graça, aquel avión de la gracia, do poder de Deus, del poder de Dios, do amor de del Deus, amor de Dios, desce ali no Egito descendió allí en e Egipto coloca todos aqueles seus sobre si. y colocó a todos aquellos que eran suyos sobre sí, Asas de águia. alas de águila, E vos cheguei a mim. y os atraje a mí, Tirados do Egito, sacados de Egipto. Ele nos libertou do império das trevas Él nos libertó del imperio de las e nos tinieblas transportou. y nos trasladó. Esse grande avião, Este es el gran avión, essa grande águia, la gran o águila, nosso Senhor Jesus. nuestro Señor Nós Jesús. fomos aninhados sobre ele. Nosotros hemos sido puestos sobre Él, Nos transportou nos transportó para o reino al do reino Filho. de su amado Hijo. Não apenas o reino do Filho, No solo el reino del Hijo, mas o reino do Filho do seu amor. sino al reino del Hijo de su amor. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Paulo vai dizer ainda aqui em Colossenses 3, Pablo incluso va a decir aquí en Colosenses 13, verso 12, 3, verso 12, que nós somos eleitos de Deus que nosotros somos elegidos de e Dios, santos santos e amados, y amados, porque nós fomos aceitos por Ele no amado, porque hemos sido aceptos en Él amado, o Senhor el Jesus. Señor Jesús. Este é o meu Filho amado. Este es mi Hijo amado. Então nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Entonces nos transportó al reino de su amado Hijo, no qual temos a redenção, en quien tenemos redención, a remissão dos pecados. la remisión de los pecados. Essa é uma outra palavra importante aqui. Esta es otra palabra importante aquí. A palavra redenção significa literalmente La palabra redención significa literalmente comprados no mercado de escravos. comprados en un mercado de esclavos, Escravos, redimidos. redimidos. Preço foi pago Un precio fue pagado e o nosso Senhor foi até o mercado y nuestro Señor fue hasta el mercado e nos comprou daquele mercado de escravos. y nos compró en aquel mercado de esclavos. Redenção Redención e também a remissão dos pecados. y también el perdón de pecados. Nós que nem ousávamos levantar nossos olhos aos céus, Nosotros que ni siquiera osábamos levantar nuestros ojos al cielo, muito menos chamar Deus de Pai. mucho menos llamar a Dios de Padre. Agora Ahora nós temos a remissão dos nossos pecados. nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Isso é maravilhoso. Esto es maravilloso. O Senhor olha para nós em Cristo, El Señor, Dios mira a nosotros en Cristo, como Balaão no alto daquele monte, como Balaam en lo alto de aquel monte, olhando para Israel como mirando a Israel e dizendo y assim: diciendo así: não vejo iniquidade em Jacó. no veo iniquidad en Jacob. Mas havia tanta iniquidade em Jacó. Pero había tanta iniquidad en Jacob. Será que Deus é cego? ¿Será que Dios es ciego? Não. No. Ele via aquele povo Él veía aquel pueblo em seu filho. en su Hijo. Não vejo iniquidade em Jacó. No veo iniquidad en Jacob. E por quê? ¿Y por qué? Porque o sangue do Cordeiro Pascal Porque la sangre del Cordero Pascual havia sido derramado por ele, había sido derramada por ellos na tipologia, en la tipología, apontando para Cristo. apuntando a Cristo. E segundo Romanos capítulo Y 3, según Romanos capítulo 3, todos aqueles pecados anteriormente cometidos, todos aquellos pecados anteriormente cometidos, eles foram reservados ellos fueron reservados para que um dia, para que un día, quando viesse o Cordeiro verdadeiro, cuando viniese el Cordero o verdadero, Cordeiro de Deus, el Cordero de Dios, todos os pecados anteriormente cometidos
todos los pecados anteriormente cometidos seriam depositados serían depositados sobre o Cordeiro de Deus, sobre el Cordero de Dios que tira o pecado do mundo. que quita el pecado del mundo. Por isso ele não via iniquidade em Jacó, Por eso Él no vio iniquidad en Jacob e nem vê iniquidade em nós, y ni siquiera ve iniquidad en nosotros, porque ele nos redimiu. porque Él nos redimió. Ele remiu os nossos pecados. Él redimió nuestros pecados. Verso 15 diz assim: El verso 15 dice así: Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios Que invisible. verso tremendo é esse? ¿Qué verso tremendo es este? Na Trindade, En la Trinidad só há uma das pessoas solo hay una de las personas que expressa aquilo que Deus é. que expresa aquello que Dios es. A segunda pessoa do Deus triuno, La segunda persona del Dios o triuno, Logos, el Logos, o Verbo, el Verbo, o Filho, el Hijo, a sabedoria. la sabiduría. É Ele quem expressa Es Él quien expresa tudo que o Deus triuno é. todo lo que el Dios triuno es. Por isso Ele é o Logos, Por eso Él es el Logos, a imagem la imagen do Deus invisível. del Dios invisible. Quem me vê a mim, El que me ve a mí, disse o Senhor, dice el Señor, vê o Pai. ve al Padre. Porque eu e o Pai Porque yo y el Padre somos um. somos uno. Ninguém jamais viu Deus, Nadie a Dios vio jamás, mas o Deus unigênito, pero el unigénito Hijo, que é o Verbo, que es el Verbo, que é o Filho, que es el Hijo, que é a imagem, que es la imagen, então Ele o revelou. Él lo ha dado a conocer. É por isso, irmão, Es por eso, hermanos, quando nós contemplamos a glória do Senhor, que cuando nosotros contemplamos la gloria del Señor, Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios Então o invisible. que acontece conosco? Entonces, ¿qué acontece en nosotros? Somos transformados Somos transformados de glória em de glória gloria en gloria, na sua própria imagem. en su propia imagen. Ele é a imagem. Él es la E é imagen. nessa imagem Y es en esta que imagen nós estamos sendo forjados que nosotros estamos siendo formados por essas mãos graciosas de Deus, por estas manos agraciadas de Dios, fiéis, fieles, potentes. potentes. Então Ele é a imagem do Deus invisível. Entonces, Él es la imagen del Dios Que invisible. palavra importante é ¿Qué essa? palabra importante es esta? Imagem. Imagen. Façamos o homem a nossa imagem. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Qual é a imagem da Trindade? ¿Cuál es la imagen de la Trinidad? Ele é a imagem do Deus invisível. Él es la imagen del Dios Isso invisible. significa que quando Deus foi criar o homem, Y eso significa que cuando Dios fue a crear al hombre, havia um protótipo celestial. había un prototipo celestial. E esse protótipo é o Filho de Deus. Y ese prototipo era el Hijo de É o Dios. Logos de Deus. Era el Logos de É o Dios. Senhor Jesus. Era el Señor Jesús. Ele é a imagem. Él es la imagen. Então façamos o homem a nossa imagem. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen. Por isso a peleja do diabo é tão grande, Por eso la pelea del diablo es tan grande, para destruir a imagem de Deus para destruir la imagen de Dios em nós. en nosotros. Porque ele sabe que o propósito de Deus Porque Él sabe que el propósito de Dios é que nós compartilhemos da imagem do seu Filho. es que nosotros compartamos de la imagen de su Hijo. E sabe o que aconteceu com Lúcifer? ¿Y sabe lo que aconteció con Lucifer? Ele almejou este lugar. Él anheló este lugar. Eu serei como Deus. Yo seré como Dios. Eu me assentarei no trono do Yo Altíssimo. me sentaré en el trono del O Altísimo. que ele almejou Lo que Él anheló foi o lugar do Filho, fue el lugar del Hijo, que é a imagem de Deus. que es la imagen de Dios. Esse lugar Ese lugar nós recebemos nosotros lo recibimos pela graça de por Deus. la gracia de Dios. Estamos sendo transformados Estamos siendo transformados de glória em glória de gloria en gloria nessa imagem. en esta É imagen. por isso que Paulo diz em Romanos 16: Es por eso que Pablo dice en Romanos em 16, breve, en o breve, Deus da paz el Dios de paz esmagará Satanás aplastará a Satanás debaixo dos vossos pés. bajo vuestros pies, Porque nós estamos sendo transformados porque nosotros estamos siendo e de transformados glória em de glória, gloria en gloria, para que a imagem de Deus, para que la imagen de Dios, que é o Senhor Jesus, que es el Señor Jesús, seja plenamente vista em nós. sea plenamente vista en nosotros. Então o Senhor Jesus poderá olhar para nós Entonces el Señor Jesús podrá mirar a nosotros e dizer assim: y decir así: esta afinal é osso dos meus ossos esta al final es hueso de mis e huesos carne da minha carne. y carne de mi carne. Essa é uma figura de Cristo. Esta es una figura de Cristo. Aquilo que Adão disse para ela Aquello que Adán dice para é Eva o que nós vamos ouvir do nosso Senhor Jesus. es lo que nosotros vamos a oír de nuestro Señor É o Jesús, que a igreja vai ouvir do Senhor Jesus. lo que la iglesia va a oír del Señor Jesús. Ela é osso dos meus ossos. Ella es hueso de mis huesos. Ela tem a minha realidade interior, Ella tiene mi realidad interior, osso, hueso, mas também ela é carne da minha carne. pero también ella es carne de mi carne. Significa que a igreja terá a sua expressão
exterior, Significa que la iglesia también tendrá su expresión exterior, osso e carne. huesos y carne. Então ele é a imagem do Deus invisível. Entonces Él es la imagen del Dios E invisible. nós estamos sendo transformados nessa imagem. Y nosotros estamos siendo transformados en esta imagen. Depois o texto continua. Después el texto continúa. O primogênito de toda a criação. El primogénito de toda creación. Se você prestou atenção no texto que nós lemos, Si usted prestó atención en el texto que leímos, 2 vezes a palavra primogênito é mencionada. 2 veces la palabra primogénito es E mencionada. de novo aqui está a glória de Cristo. Y de nuevo aquí está la gloria de Cristo. Primogênito de toda a criação. Primogénito de toda creación. Primogênito de entre os mortos. Primogénito de entre los muertos. 2 vezes primogênito. 2 veces primogénito. O que significa primogênito de toda a criação? ¿Qué significa primogénito de toda Aí creación? você precisa do Salmo 89, verso 27. Ahí usted necesita del Salmo 89, verso 27. Então ali a palavra primogênito está interpretada. Entonces allí la palabra primogénito está É interpretada. dito assim a respeito de Davi. Es dicho así al respecto de David. Eu farei a ele o meu primogênito, Yo haré de él mi primogénito, o mais elevado dos reis da terra. el más grande de los reyes de la tierra. O que significa o primogênito? ¿Qué es lo que significa O primogénito? mais elevado. El más elevado. O Senhor Jesus é o primogênito de toda a criação. El Señor Jesús es el primogénito de toda creación. Não porque ele tenha sido criado. No porque Él haya sido creado. O Senhor Jesus não foi criado. El Señor Jesús no fue O creado. Verbo não foi criado. El Verbo no fue O creado. Filho não foi criado. El Hijo no fue O creado. Filho foi gerado. El Hijo fue engendrado. Gerado essencialmente na Trindade. Engendrado esencialmente en la Trinidad. E Deus é eterno. Y Dios es O eterno. Pai é eterno. El Padre es O eterno. Filho é eterno. El Hijo es A eterno. geração do Filho é eterna. La engendración del Hijo es eterna. Não teve um começo. No tiene un comienzo. Não tem um fim. No tiene un O fin. Filho de Deus é gerado em Deus. El Hijo de Dios es engendrado en Dios. Não para fora de Deus. No para fuera de Dios. Então ele é o Deus unigênito. Entonces Él es el Dios. Él es el Dios, el Hijo unigénito. Então o primogênito de toda a criação Entonces el primogénito de toda creación significa que o Senhor Jesus significa que el Señor Jesús é o mais elevado do que toda a criação. es más elevado que toda la creación. Por isso os versos que vêm em seguida Por eso los versos que vienen enseguida vão nos ajudar a entender esse tema, nos van a ayudar a entender este tema, que ele é o primogênito de toda a criação. que Él es el primogénito de toda creación. Por isso o versículo 16 Por eso el versículo 16 inicia com a palavra pois, comienza con la palabra porque, porque vai explicar o fato dele ser o primogênito, porque va a explicar el hecho que Él sea el o primogénito, mais elevado de toda a criação. el más elevado de toda la creación. Por que ele é o mais elevado? ¿Por qué Él es el más elevado? E aqui há preposições muito importantes. Y aquí hay preposiciones muy importantes, Pois nele foram criadas todas as coisas. porque en Él fueron creadas todas las O cosas. que significa esse nele? ¿Qué significa este en Él? Cristo Jesus, Cristo Jesús, o Verbo de Deus, el Verbo de o Dios, Filho de Deus, el Hijo de Dios. ele é a esfera da criação. Él es la esfera de la creación. Nele En Él foram criadas. fueron creadas. Isso significa Y esto significa que se o Senhor Jesus que si el Señor Jesús pudesse sofrer alguma mudança, pudiese sufrir algún cambio, alguma variação, alguna variación, se nele houvesse pecado, si en Él hubiese pecado, qualquer injustiça, cualquier injusticia, qualquer mácula, cualquier mancha, toda a criação toda la creación se desintegraria. se desintegraria, Porque nele Porque foram nele criadas todas as coisas. fueron creadas todas las cosas. Quão importante é esse nele? ¿Cuán importante es este en Él? Ele é a esfera da criação. Él es la esfera de la creación. Mas também diz mais. Pero también dice más, Final do verso 16. al final del verso 16, Tudo foi criado por meio dele. todo fue creado por medio de Él. Quando é dito nele, Cuando es dicho en Él, ele é a esfera. Él es la esfera. Quando é dito por meio dele, Cuando es dicho por medio de Él, ele é o veículo. Él es el vehículo. João vai nos ajudar assim. Juan nos va a ayudar así. João capítulo 1. Juan capítulo 1. Sem ele, Sin Él, nada do que foi feito nada de lo que fue hecho se fez. se hubiese hecho. Por que isso? ¿Por qué es esto? Porque por meio dele, Porque por medio de Él, todas as coisas foram criadas. todas las cosas fueron creadas. Então o Senhor Jesus Entonces el Señor Jesús é o agente da criação de Deus. es el agente de la creación de Dios. Em outras palavras, En otras palabras, ele é o Criador. Él es el creador.
Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, Hermanos, cuando nosotros miramos a la cruz, por que os evangelistas registram ¿por qué los evangelistas registran que na hora sexta, que en la hora sexta, meio-dia, al mediodía, houve trevas sobre a face da terra? hubo tinieblas sobre la faz de la tierra? E quando nosso Senhor morreu, Y cuando nuestro Señor Jesús murió, os montes tremeram. los montes se estremecieron. Por quê? ¿Por qué? Porque ali na cruz Porque allí en la cruz estava o seu Criador, estaba su Creador, o Deus que foi feito carne. el Dios que fue hecho carne. Então, quando nosso Senhor Jesus morreu, Entonces, cuando nuestro Señor Jesús a murió, criação se manifestou, la creación se manifestó, porque o próprio Criador porque el propio Creador estava se entregando, estaba entregándose, assumindo o lugar de criatura, asumiendo el lugar de una criatura, não deixando de ser Deus, no dejando de ser Dios, mas assumindo natureza humana, pero asumiendo una naturaleza o humana, lugar da criatura. el lugar de Para criatura. fazer o quê? ¿Para hacer qué Para cosa? trazer toda a criatura Para traer toda à criatura reconciliação a la reconciliación em níveis diferentes. en niveles diferentes. Algumas dessas criaturas Algunas de estas criaturas seriam regeneradas. serían regeneradas, Aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del Esses mundo. seriam regenerados. Estos serían regenerados, Mas toda a criação pero toda la creación seria reconciliada. sería reconciliada. Então não confunda regeneração Entonces no confundamos la regeneración com con reconciliação. reconciliación, Porque todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra porque todas las cosas en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra foram reconciliadas com Deus fueron reconciliadas con pelo Dios sangue do Senhor Jesus. por la sangre del Señor E Jesús. isso significa dizer Y esto quiere decir que por causa da morte de Cristo, que por causa de la muerte de Cristo, todo joelho, toda rodilla, nesses três níveis, en estos tres no niveles, céu, en los cielos, na terra, en la tierra debaixo da y terra, debajo de la tierra, terão que se dobrar se van a doblar e vão confessar: y van a confesar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesucristo es el E Señor. por que isso? ¿Y por qué esto? Por causa do sangue da sua cruz. Por causa de la sangre de su cruz. Por meio dele, Por medio de Él, ele reconciliou consigo todas as coisas. por medio de ella, Él reconcilió consigo todas las cosas. Mas nós fomos mais do que reconciliados. Pero nosotros fuimos más que reconciliados. Nós fomos regenerados. Nosotros fuimos regenerados. E recebemos a natureza de Deus em nós. Recibimos la naturaleza de Dios en Até nosotros. os demônios vão se dobrar Hasta los demonios se van a e doblar confessar que Jesus Cristo é o Senhor. y confesar que Jesucristo es el Señor. Mas não serão regenerados. Pero no serán regenerados. Mas nós já fomos regenerados. Pero nosotros ya fuimos E regenerados participamos da natureza divina. y participamos de la naturaleza divina. Irmãos, há um verso no livro de Zacarias. Hermanos, hay un verso en el libro de Zacarías, Zacarias 12:1. Zacarías 12:1, Verso muito interessante. un verso muy interesante. Coloca 4 esferas ali. Coloca 4 esferas allí. Zacarias diz assim: Zacarías dice así: Palavra do Senhor. palabra del Señor. Essa é a primeira esfera. Esta es la primera esfera, O Senhor. el Señor. Depois ele diz Después Él dice que estendeu os céus. que extendió los cielos. Essa é a segunda esfera. Esa es la segunda esfera, O céu. los cielos. E que fundou a terra. Y que fundó la tierra. Terceira esfera. Tercera esfera, A terra. la tierra. E por último ele Y diz finalmente Él que dice: formou o espírito do homem dentro dele. y formó el espíritu del hombre dentro de Por Él. que esse versículo é tão maravilhoso? Porque este versículo es tan maravilloso. Veja 4 esferas. Vea las 4 esferas. Fala o Senhor, Habla el Señor que estendeu o céu, que extendió los que cielos, fundou a terra, que fundó la tierra e que formou o espírito do homem dentro dele. y que formó el espíritu del hombre dentro de Él. Irmãos, diante da vastidão dos céus, Hermanos, diante da imensidão dos céus, delante de la majestad de los cielos, de la o que inmensidad é de o los cielos, espírito do homem? ¿qué es el espíritu del hombre? Que é o homem que dele te lembres, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? e o filho do homem para que o visite. Y el hijo del hombre para que le visites. Tão pequeno, Tan pequeño, diante do Senhor que estendeu o céu, delante del Señor que extendió los cielos. e ele fundou a terra. Él fundó la O tierra. que é a terra diante desse universo? ¿Qué es la tierra delante de este universo? Pequenino grão de areia. Un pequeño grano de arena. Mas o Senhor fundou a terra. Pero el Señor fundó la tierra. E nessa terra, Y en esta tierra, ele colocou o homem. Él colocó al E hombre o espírito do homem dentro y dele. el espíritu del hombre dentro de Você Él. vê o que está acontecendo aqui? ¿Usted ve lo que está aconteciendo aquí? Qual é o propósito do Senhor ter estendido o céu? ¿Cuál es el propósito de Dios con haber extendido los cielos? Qual o propósito do Senhor ter fundado a terra? ¿Cuál es el propósito de Dios con haber fundado la tierra? É para formar o homem. Para formar al hombre. Colocar dentro do homem esse espírito. Colocar dentro del hombre este O espíritu. espírito do homem. El espíritu del hombre. Para que Deus em espírito, Para que Dios en espíritu, o Senhor, el Señor, fala o Senhor,
habla el Señor, esse Senhor este Señor pudesse habitar no espírito do homem. pudiese habitar en el espíritu del E hombre. isso seria então central no propósito Y de este Deus. es un ítem central en el propósito de Dios. Esse é o propósito dele fundar a terra. Este es el propósito de Dios con fundar la tierra. E o propósito de Deus ao estender o céu. Y el propósito de Dios al extender los O cielos. propósito de Deus não está nos céus El propósito de Dios no está en los cielos, e nem na terra, y ni en la tierra, mas no homem. sino en el hombre. Então que é o homem que dele te lembra Entonces, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de e él? o filho do homem que o visite. Y el hijo del hombre para que le visites. Fizeste-o por pouco menor do que Deus. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Pouco, o que significa esse pouco? ¿Qué significa este poco? Pouco de tempo. Un poco de tiempo. Pouco de tempo. Un poco de tiempo. Menor que os anjos. Menor que los ángeles. Porque no propósito de Deus, Porque en el propósito de nós Dios, seríamos elevados nosotros seríamos elevados para compartilhar com Cristo, para compartir con Cristo, o Filho, el Hijo, compartilhar sua glória, compartir su gloria, suas sus virtudes e até mesmo seu trono. e incluso su trono. Então, os céus e a terra Entonces, cielos y tierra foram fundados com este propósito. fueron hechos con este propósito. Não há propósito nos céus, No hay propósito en los cielos, nem na terra, ni en la tierra, nem na vida, ni en la vida, se esse propósito de Deus não é cumprido. si este propósito de Dios no fuese cumplido. Nos regenerar, Regenerarnos, nos santificar, nos santificarnos, transformar, nos transformarnos conformar y à conformarnos imagem do seu Filho. a la imagen de su Hijo. Então isso é o que significa, por Entonces, meio dele foram criadas todas as coisas. entonces esto es lo que significa, por meio de Él fueron creadas todas las E cosas. também para ele. Y también para É Él. a última expressão do verso 16. Es la última expresión del verso O que 16. significa para ele? ¿Qué significa para Él? Ele é a razão. Él es la razón. Nele, ele é a esfera. En Él es la esfera. Por meio dele, ele é o veículo. Por medio de Él es el O vehículo, próprio Criador. el propio Creador. E para ele, Y para Él, ele é o propósito. Él es el propósito. Ele é o fim. Él es el Ele é fin. a razão. Él es la razón. Depois o verso 17. Después el verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Y Él es antes de todas las cosas. Para que Cristo não seja confundido com a criação. Para que Cristo no fuese confundido con la creación. Primogênito de toda a criação. Primogénito de toda creación. Mas lembre-se, Pero recuerde, ele é antes Él es de antes toda a criação. de toda creación. Antes de todas as coisas. Antes de todas las cosas. E mais do que isso, Y más que eso, nele tudo subsiste. en Él todas las cosas Ó, subsisten. irmão, aprecie também essa frase. Oh, hermano, aprecie también esta frase. A palavra no original aí, La palabra en el original ahí, traduzida como subsiste, traducida como é subsiste, muito especial. es muy especial. Significa que é em Cristo Significa que es en Cristo que todas as coisas se mantêm vinculadas que todas las cosas en Cristo se mantienen ou vinculadas se mantêm coesas. o se mantienen cohesionadas. Podemos dizer que é por causa do poder integrador da plenitude de Cristo Podemos decir que por causa del poder integrador de la plenitud de Cristo, que todas as coisas são como são. que todas las cosas son como son, Não se desintegram, no se desintegran, não entram em colisão, no entran en una colisión, porque é nele que tudo subsiste. porque es en Él que todo subsiste. Vamos pensar num momento sobre isso. Vamos a pensar en un momento sobre eso. Até a rebelião do diabo Hasta la rebelión del diablo e dos demônios y de los demonios contra o Senhor Jesus contra el Señor Jesús está debaixo do governo dele, está debajo del gobierno de Él, porque nele porque en Él tudo todo subsiste. subsiste. Satanás não é um ser autônomo, Satanás no es un ser autónomo, não é um ser livre. no es un ser Ele libre. está debaixo de restrição, Él está bajo restricción, debaixo de governo, debajo de un gobierno, debaixo de autoridade, bajo autoridad, porque há um só Senhor. porque hay un solo Señor Nele tudo y subsiste. en Él todo subsiste. E esse tudo significa tudo. Y este todo significa todo. Então ele é o primogênito de toda a criação, Entonces Él es el primogénito de toda creación, princípio de toda a criação. principio de toda creación. Mas então o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, Pero entonces el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, vai reunir outra vez a palavra primogênito, va a reunir nuevamente la palabra primogénito, dizendo que ele é o primogênito de entre os mortos. diciendo que Él es el primogénito entre los muertos. Que maravilhoso, irmão. Qué maravilloso, hermano. Vamos entender isso por outro ângulo. Vamos a entender esto por otro ángulo. Primogênito de toda a criação Primogénito de toda creación significa significa o Senhor Jesus é a cabeça de toda a criação. el Señor Jesús es la cabeza de toda creación. Primogênito de entre os mortos Primogénito de entre los muertos significa o Senhor Jesus é a cabeça de uma nova criação. el Señor Jesús es la cabeza de una nueva creación.
Percebeu a diferença aí? ¿Percibe la diferencia ahí? Primogênito de toda a criação. Primogénito de toda creación. Cabeça de toda a criação. Cabeza de toda creación. Primogênito dos mortos. Primogénito de los muertos. Cabeça de uma nova criação. Cabeza de una nueva creación. Porque a morte significa o fim. Porque la muerte significa el fin. O fim. El fin. Mas então o Filho de Deus, Pero entonces el Hijo de Dios, ele se faz carne. Él se hizo carne. Entra na morte. Entró a la muerte. O que acontece quando ele entra na morte? ¿Qué aconteció cuando Él entró en la O muerte? salário do pecado é a morte. La paga del pecado es la muerte. Mas agora entra no seio da morte Pero ahora Él entra en el seno de la muerte. aquele que não tem pecado. Aquel que no tiene pecado. Então a morte não pôde deter, Entonces la muerte no le pudo retener. porque não havia direitos na Porque, morte. porque no había derechos en la muerte. O Senhor Jesus não tem dívida para com o pecado. El Señor no tenía deuda para con el Então a pecado. morte não pôde segurá-lo. Entonces la muerte no le pudo asegurar. Então o dia que o Senhor Jesus morreu Entonces el día en que el Señor Jesús murió foi o dia da morte da morte. fue el día de la muerte de la muerte. A morte morreu na morte de Jesus. La muerte murió en la muerte de Jesús. Por isso Paulo escreve para Timóteo Por eso Pablo escribe a Timoteo que ele trouxe à luz a vida e a imortalidade. que Él trajo a luz la vida y la inmortalidad. E o autor de Hebreus no capítulo 2 El autor de Hebreo en el capítulo 2 vai dizer que ele destruiu a morte. va a decir que Él destruyó la muerte. Então, irmãos, primogênito de entre os mortos, Entonces, hermanos, primogénito de entre los muertos, faz do Senhor Jesus hace el Señor Jesús o cabeça de uma nova criação. la cabeza de una nueva creación. Agora, por favor, preste atenção aqui. Ahora, por favor, ponga atención aquí. Cabeça da criação, Cabeza de la creación, nós entendemos muito bem. nosotros lo entendemos muy bien. Ele criou todas as coisas. Él creó todas las cosas. Tudo por meio dele. Todo por medio de Él. Tudo nele. Todo en Él. Tudo subsiste nele. Todo subsiste en Él. Mas cabeça de uma nova criação. Pero cabeza de una nueva O creación. que isso significa? ¿Qué significa esto? Segundo aos Coríntios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Aquele que está em Cristo Aquel que está en Cristo, é uma nova criação. nueva criatura es. Nova criação. Nueva creación. Em Cristo. En Cristo. Nova criação. Nueva creación. Porque ele é o primogênito de entre os mortos. Porque Él es el primogénito de entre los muertos. Então ele é o cabeça de uma nova criação. Entonces Él es la cabeza de una nueva creación. Jesus Cristo Jesucristo se torna o cabeça dessa nova criação. se vuelve la cabeza de esta nueva creación. Só que essa nova criação Solo que esta nueva creación é mais do que o Senhor Jesus. es más que el Señor Jesús. Ela é o Senhor Jesus como cabeça Ella es el Señor Jesús como cabeza e um corpo de muitos membros, y un cuerpo de muchos miembros, unidos organicamente. unidos orgánicamente. Não só a cabeça. No solo la cabeza. Quando Jesus ressuscita dos mortos, Cuando el Señor resucita de los muertos, ele morre como unigênito, Él muere como o unigénito, único grão de trigo de Deus. el único grano de trigo de Mas ele Dios. não ressuscita como unigênito, Pero Él no resucita como unigénito, mas sim como primogênito pero sí como primogénito entre muitos irmãos. entre muchos hermanos. Então ele é a cabeça de uma nova criação. Entonces Él es la cabeza de una nueva creación. Quando o Senhor Jesus estava em carne, Cuando el Señor Jesús estaba en ele carne, confrontou a morte mais de uma Él vez, confrontó la muerte más de una vez, antes de ele mesmo entrar na morte. antes que Él mismo entrase en la muerte. Lembra-se da narrativa da ressurreição de Lázaro? Recuerde de la historia o la narración de la resurrección de Lázaro. Que maravilhosa. Qué maravillosa. Nosso Senhor Jesus chegou naquele cemitério El Señor Jesús llegó a ese cementerio e ali havia muitos sepulcros. y allí había muchos E o sepulcros seu amigo havia morrido. y su amigo había muerto. E ele então, pela vontade do Pai, iria operar um sinal. Entonces Él, por la voluntad del Padre, iría a operar una señal Para que ficasse claro para que quedase claro que ele era a ressurreição que Él era la resurrección e a vida. y la vida. Então o que ele faz? Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Ele diz assim: tirai a pedra. Él dijo, sacad la piedra. E preste atenção agora no que é dito. Y preste atención en lo que es dicho. Ele não disse assim: Él no dice así, saí para fora. salid afuera. Porque se o Senhor dissesse só isso, Porque si el Señor hubiese dicho solo eso, todos os mortos teriam saído. todos los muertos hubiesen salido. Porque João diz assim: Porque Juan dice así, os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem, los muertos oirán la voz del Hijo del e Hombre. aqueles que ouvirem Y aquellos que lo oyeren, viverão. vivirán. Então ele teve que dizer: Lázaro, Entonces Él tuvo que decir, Lázaro, sai para fora. sal fuera. Porque naquele momento, Porque en aquel momento, só o Lázaro deveria sair. solo Lázaro debería salir. Então, Lázaro, Lázaro, sai para fora. sal fuera. Ele é a ressurreição. Él es la resurrección. Então, quando ele entra na morte, Entonces cuando Él entra en la muerte a morte está com problemas. está en problemas.
Porque a ressurreição entrou na morte. porque la resurrección entró en la muerte. Então Pedro vai dizer em Atos capítulo 2: Entonces Pedro va a decir en Hechos capítulo 2, não permitirás no permitirás que o teu santo que tu santo veja corrupção. vea corrupción. Tu me farás ver os caminhos da vida. Tú me harás ver los caminos de la vida. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Então ele é o primogênito de entre os mortos. Él también es el primogénito de entre los muertos. Ele morre só. Él muere solo, Ele morre só. él muere solo, Mas ele ressuscita acompanhado. pero él resucitó acompañado. O primogênito de muitos irmãos. Primogénito entre muchos hermanos. Cabeça de uma nova criação. Cabeza de una nueva creación. Então por isso Paulo usa de novo a palavra primogênito. Entonces Pablo usa de nuevo la palabra primogénito. Primogênito de entre os mortos. Primogénito de entre los muertos. Como a Bíblia vê esse mundo? ¿Cómo la Biblia ve este mundo? Um grande caixão. Una grande caja. Ninguém nunca rompeu a tampa desse caixão, de um esquife de mortos. Así. Nadie jamás rompió la parte de arriba de un sepulcro. Um grande caixão. Un grande cajón, un grande ataúd. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, Cuando el Señor Jesús resucitó, ele foi o primeiro homem Él fue el primer hombre que rompeu a tampa desse caixão que rompió la tapa de este ataúd e foi além dela, y fue más allá de ella, como homem, como hombre. e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Então o autor de Hebreus, no capítulo 7, vai dizer assim, Entonces el autor de Hebreos en el capítulo 7 nos va a decir así, que ele foi constituído sumo sacerdote, que él fue constituido sumo sacerdote, não por uma lei de mandamento carnal, no por una ley de mandamientos carnales, mas pelo poder sino por el poder de uma vida indissolúvel. de una vida indisoluble. Por isso ele é o primogênito dentre os Por mortos. eso Él es el primogénito entre los Uma muertos. vida indissolúvel. Una vida indisoluble. Então, cabeça de uma nova criação. Entonces, cabeza de una nueva creación. Nós já estamos unidos a essa cabeça. Nosotros ya estamos unidos a esta cabeza. Então vamos ver o que o texto diz mais sobre isso. Entonces vamos a ver qué más dice el texto sobre esto. Ele é a cabeça do corpo, Él es la cabeza del cuerpo, da igreja. que es la iglesia. No verso 15, En el verso 15, de toda a criação. de toda creación. Veja o contraste. Ve el contraste. Verso 15, Verso 15, de toda a criação. de toda creación. Verso 18, Verso 18, da igreja. de la iglesia. Você vê que duas criações estão contrastadas aí. Usted ve que hay dos creaciones contrastadas aquí. Uma é a primeira criação, Una es la primera a creación, criação natural. la creación natural. A outra é a segunda La criação, otra es la segunda uma creación, criação espiritual, una creación espiritual, uma nova criação, una nueva creación em Cristo, en Cristo, permanente. permanente. Essa primeira criação Esa primera creación é sombra. es sombra. Hebreus capítulo 1 diz assim, Hebreos capítulo 1 dice que así, esses céus e essa terra que agora existem, que estos cielos y tierra que ahora existen, eles serão enrolados ellos serán envolvidos, como um vestido velho. envueltos como un vestido Então viejo. uma nova criação, Entonces una nueva creación, novo céu, un nuevo cielo, nova terra. una nueva tierra. Porque o Senhor Jesus é o primogênito de entre os mortos. Porque el Señor Jesús es el primogénito de entre los muertos. Graças ao Senhor pela sua vitória. Gracias al Señor por su victoria. Porque nós estamos unidos a Ele Porque nosotros estamos unidos a e Él estamos participando disso pelo Espírito. y estamos participando de esto por el Espíritu. Versículo 18 continua. Versículo 18 continúa. Para em todas as coisas ter a primazia, Para que en todo tenga la preeminencia. porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de la sangre de su cruz. Irmãos, no versículo 24, Hermanos, el versículo 24. depois desse pano de fundo colocado até o verso 20, Después de este plano de fondo colocado hasta el verso 20. as glórias do Senhor Jesus, La gloria del Señor Jesús. cabeça da criação, Cabeza de la creación. cabeça da nova criação. Cabeza de la nueva creación. Paulo vai entrar em um assunto decorrente desse, Pablo va a entrar en un asunto consequente. consecuente a esto. Versículo 24, então ele diz assim: Versículo 24 entonces dice así. agora eu me regozijo nos meus sofrimentos. Ahora yo me regocijo en mis sufrimientos. Nós poderíamos dizer assim: Nosotros podríamos decir así. Paulo, Pablo, o assunto estava tão bom, el asunto estaba tan bueno. você estava falando das glórias de Cristo, Estaba hablando de las glorias de Cristo, das belezas de Cristo, de las bellezas de que Cristo. nós estamos unidos a Que Cristo. nosotros estamos unidos a Cristo. Agora já está você de novo Ahora
Já está você de novo ahora ya estaba hecho nuevo, falando sobre sofrimento. hablando sobre los sufrimientos. Eu preencho o que eu me alegro, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Yo cumplo y me gozo en lo que padezco por vosotros. O que ele quer dizer a nós? ¿Qué es lo que quiere decir por vosotros? Que essa nova criação, Que esta nueva creación, que foi já criada e estabelecida em Cristo, que fue ya creada y establecida en Cristo, ela não terá uma revelação e uma expressão automática. ella no tendrá una revelación automática. Não. No, Um processo vai se cumprir. un proceso se va a cumplir. É necessário que aconteça algo em nós aqui, Es necesario que acontezca algo en nosotros aquí, agora, ahora, para que então essa revelação da glória dos filhos de Deus aconteça. para que entonces esta revelación de la gloria de los hijos de Dios acontezca. Toda a criação geme e suporta angústias até agora. Toda la creación gime y soporta angustias hasta ahora. Em função do quê? ¿En virtud de qué? Aguardando o quê? Aguardando qué? A liberdade da glória dos filhos de Deus. La libertación de la gloria de los hijos de Dios. Mas algo tem que acontecer conosco aqui. Pero algo tiene que acontecer con nosotros E aquí. esse é o assunto a partir do verso 24. Y este es el asunto a partir del verso 24. As aflições de Cristo. Las aflicciones de Cristo. Então, irmão, por favor, de novo, preste atenção aqui. Entonces, hermanos, por favor, presta atención de nuevo aquí. As aflições de Cristo para a redenção Las aflicciones de Cristo para la redención foram cumpridas por Cristo mesmo. fueron cumplidas por Cristo mismo. Ninguém poderia participar disso. Nadie podría participar de eso. Aquele lagar o Senhor pisou sozinho. Aquel Agar el Señor lo pisó solo, Porque ninguém era digno de pisar esse lagar. porque nadie era digno de pisar ese lagar. Ninguém poderia suportar a ira de Deus. Nadie podría soportar la ira de Dios, Somente o Senhor Jesus. solamente el Señor Jesús. Aflições para a redenção. Las aflicciones para la redención, Aflições de Cristo para a redenção. las aflicciones de Cristo para redención. Agora, não é disto que Paulo está falando aqui. Ahora, no es distinto a lo que Pablo está hablando aquí, Porque não é correto Paulo dizer porque no sería correcto que Pablo dijese que ele preenche as aflições de Cristo que él cumple las aflicciones de Cristo no sentido de redenção. en un sentido de redención. Quem é Paulo? ¿Quién es Pablo? Pecador, Un pecador redimido. redimido. Então, as aflições que Paulo está dizendo que ele preenche Entonces las aflicciones que Pablo está diciendo que él cumple não são as aflições de Cristo no que se refere à redenção. no son las aflicciones de Cristo en lo que refiere a redención. Então, o que são? Entonces, ¿qué es lo que son? As aflições de Cristo no que se refere à edificação. Las aflicciones de Cristo en lo que se refiere a edificación. Oh, irmão, isso é muito importante. Oh, hermanos, esto es muy importante. Por favor, não se aborreça comigo. Por favor, no se moleste conmigo. Vou repetir uma vez mais. Voy a repetirlo una vez más. As aflições de Cristo para a redenção, Las aflicciones de Cristo para só redención, Ele poderia cumprir, solo Él podría cumplir. sozinho. Solo. Mas as aflições de Cristo para a edificação, Pero las aflicciones de Cristo para edificación, Ele chama cooperadores para participar com Ele. Él llama a colaboradores para participar con Él. Isso é tão sério. Y esto es tan serio. Isso é o que nós devemos experimentar agora. Esto es lo que nosotros debemos experimentar ahora. Se nós não participarmos das aflições de Cristo Si nosotros no participamos de las aflicciones de em Cristo, nossa carne, en nuestra carne, a favor do seu corpo. a favor de su O cuerpo, que significa a favor ¿Qué do seu significa corpo? a favor de su Para cuerpo? que o seu corpo seja edificado. para que su cuerpo sea Para edificado, que o seu corpo apareça. para que su cuerpo parezca, Para que os filhos de Deus sejam levados à maturidade. para que los hijos de Dios sean llevados a la madurez. Por que sabemos que é isso? ¿Por qué sabemos que es esto? Olha o final desse texto. Mira el final de este Verso texto, 28 e 29. verso 28 y 29. Paulo diz: eu me esforço, Pablo dice, yo me esfuerzo, eu me afadigo yo me fatigo para apresentar todo homem perfeito em Cristo. para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Não tem como ser mais claro. No tiene como ser más Por claro. que Paulo sofria? ¿Por qué es que Pablo Para sufría? apresentar todo homem Para presentar a todo hombre perfeito. perfecto. Teleios. Essa palavra na língua original. Esta palabra en la lengua original, Derivada de teleios, teleios. derivada de pleios, De teleios. de teleios, Significa completo, significa completo, adulto, adulto, maduro. maduro, Não um bebê. no un bebé, Uma criancinha. un niñito. O Espírito de Deus testifica com o nosso El espírito Espíritu de Dios da testimonio a nuestro que espíritu nós somos filhos de Deus. que nosotros somos hijos de Dios. A palavra lá é teknos, La palabra allí es tecnos, criancinhas de peito.
niños de pecho. O Senhor ama os seus El bebês. Señor ama a sus Ele bebés. nos regenerou. Él nos regeneró, Mas Ele não deseja que permaneçamos bebês. pero Él nos desea que sigamos como bebés. Qual é a característica dos bebês? ¿Cuál es la característica de los bebés? Pelo menos duas. Por lo menos dos. Eles precisam de cuidado o tempo todo. Ellos necesitan de cuidado todo el tiempo. Então são os irmãos na vida da igreja. Entonces son los hermanos en la vida de la De iglesia, todo o tempo. que todo el tiempo E todo o ano. y todo el E año mais um ano. Y más otro año. outro ano se passa. y más otro año se E eles pasa precisam ser cuidados. y ellos necesitan ser cuidados. Porque o ano passa. Porque el año pasa, Mas eles não crescem. pero ellos no crecen. São bebês. Son Que bebés. coisa estranha é essa? ¿Qué cosa extraña es O esta? cabelo está branco. El cabello está A blanco, pele está enrugada. la piel está Mas o arrugada, bebê continua. pero el bebé Dando continúa trabalho para todos. dando trabajo a todos. Bebês. Bebés, Não avançando. no avanzando. Mas qual é o propósito de Deus? Pero ¿cuál es el propósito de Eu me Dios? esforço. Yo me esfuerzo, Eu me afadigo. yo me fatigo Para apresentar todo homem para presentar a todo hombre maduro, maduro, perfeito, perfecto, completo completo em Cristo. en Cristo. Isso significa as aflições de Esto Cristo. significa las aflicciones de Cristo. Irmãos, a segunda característica de uma criança, de um bebê, Hermanos, la segunda característica de una crianza, é de uma un bebé, consequência da primeira. es la consecuencia de la primera. Um bebê em Cristo Un bebé en Cristo não assume responsabilidade por outras vidas, no asume responsabilidades por otras vidas, porque ele não sabe cuidar nem de si mesmo. porque él no sabe cuidar ni de sí mismo. Então ele não pode assumir responsabilidade. Entonces él no puede asumir responsabilidades. Ele não pode aconselhar, Él no puede aconsejar, admoestar, amonestar, exortar, exhortar, cuidar, cuidar, porque só pensa em si mesmo. porque solo piensa en sí mismo. Então Paulo diz que trabalhava Entonces Pablo dice que para trabajaba que nós fôssemos adultos e maduros. para que nosotros fuésemos adultos y Essas maduros. são as aflições de Cristo. Esas son las aflicciones de Cristo. Na minha carne. En mi carne. Veja, na minha carne. Vea, en mi Não é na carne. carne de Cristo. No en la carne de Cristo. Porque não é para redenção. Porque no es para É redención. para Es edificação. para edificación. Edificação do corpo de Cristo. Edificación del cuerpo de De Cristo. Deus nós somos cooperadores. De Dios nosotros somos Ele nos colaboradores. chamou para isso. Él nos llamó para eso. Mas então o que precisamos Pero experimentar? entonces, ¿qué es lo que necesitamos experimentar? As aflições de Cristo. Las aflicciones de Cristo. E o que isso significa? ¿Y qué significa esto? Como podemos explicar isso? ¿Cómo podemos explicar esto? Só há uma resposta. Solo hay una respuesta. É o caminho da cruz. El camino de la cruz. O caminho da cruz El camino de la cruz é o único caminho es el único camino para a edificação da igreja. para edificación de la iglesia. Vamos colocar isso em figura. Vamos a colocar esto en figuras. As figuras da palavra de Deus nos ajudam tanto. Las figuras de la palabra de Dios nos ayudan tanto. Os irmãos se lembram quando os sacerdotes foram atravessar o Jordão? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando los sacerdotes fueron a atravesar el Jordán? Lembre-se, Recuerde, o Jordão é um tipo de morte. el Jordán es una figura de muerte. Jordão significa indo para baixo, El Jordán significa yendo hacia abajo, descendo. descendiendo. Esse é crescimento espiritual. Esto es crecimiento espiritual. Quando nós cremos em Jesus Cuando nosotros creemos en e Jesús nascemos de novo, y nacemos de nuevo, todos nós éramos 10. todos nosotros éramos 10. Nós achamos que nós éramos uma preciosidade. Nosotros hallábamos que éramos preciosos. E quando o Senhor nos redimiu, Y cuando el Señor nos redimió, isso era algo necessário. eso era algo necesario. Que dádiva o Senhor obteve ¿Qué dádiva el Señor tuvo quando Ele nos comprou? cuando Él nos compró? Nós éramos 10. Nosotros éramos Um 10. conceito tão alto. Un concepto tan alto. Mas então o Espírito Santo vai usando a cruz Pero entonces el Espíritu Santo va usando la cruz e vai nos reduzindo. y nos va E reduciendo. o crescimento espiritual Y el crecimiento é espiritual do 10 para o 0. es del 10 al 0. Importa que ele cresça Importa que Él crezca e eu diminua. y yo mengue. Então quando aquele povo foi passar o Jordão, Entonces cuando aquel pueblo fue a pasar por el Jordán, a arca se adiantou deles. el arca se adelantó a ellos. A arca é uma figura de Cristo. El arca es una figura de Cristo. No ombro do sacerdote. En el hombro de los A sacerdotes. primazia de Cristo. La primacía de A Cristo. preeminência de La Cristo. preeminencia de Então Cristo. os sacerdotes foram à frente. Entonces los sacerdotes fueron al E quando frente. eles tocaram as águas do Jordão, Y cuando ellos tocaron las aguas del Jordán, o Jordão estava transbordando. el Jordán estaba transbordado. Havia épocas Habían épocas que o Jordão poderia ser passado a pé. que el Jordán podría haberse pasado a pie. Tão fácil. Muy fácil. Por que o Senhor não levou o seu povo a passar o Jordão nessa hora? ¿Por qué el Señor no llevó a su pueblo a pasar el Jordán en ese tiempo? Não precisaria nem abrir o Jordão. No necesitaría ni siquiera abrir el Jordán. Tão simples. Era tan simple. Mas qual era o propósito de Deus? Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Ele disse em Josué: Él dice en Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vosso. será vuestro. O justo viverá pela fé. El justo por la fe vivirá. Então, quando os sacerdotes tocaram com as plantas dos seus pés as águas do Jordão, Entonces cuando los sacerdotes tocaron con la planta de sus pies el Jordán, as águas se abriram. las aguas se abrieron. Porque elas deveriam se abrir pela fé. Porque ellas deberían abrirse por la fe. Então, depois que eles entraram com a arca nos ombros, Entonces después que ellos entraron con la arca en los eles hombros, pararam no fundo do leito do Jordão.
separaron el fondo del lecho del Jordán. Ali eles ficaram, Y allí ellos se quedaron até que todo o povo passasse. hasta que todo el pueblo pasase. Você se lembra disso? ¿Se acuerda de esto? Depois que todo o povo passou, Después que todo el pueblo pasó, então os sacerdotes saíram do fundo do leito do Jordão. entonces los sacerdotes salieron del fondo del lecho del Jordán. O que significa ¿Qué isso? significa esto? Qual é a lição que o Senhor quer nos ¿Cuál es dar? la lección que el Señor quiere O que a enseñarnos? tipologia está nos ensinando? ¿Qué es lo que la tipología nos está enseñando? Segundo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda de los Corintios, capítulo 4. Vamos ler esse texto. Vamos a leer ese texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, Segunda de los Corintios, capítulo 4, a partir do verso 7. a partir del verso 7. Vamos ler de 7 a 12. Vamos a ver del 7 al 12. Apenas na versão em espanhol para ganharmos tempo. Son la versión en español para ganar tiempo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Esse texto não é uma clara interpretação da passagem do Jordão? Este texto no es una clara interpretación del pasaje del Jordán. Por que aqueles sacerdotes permaneceram no fundo do rio? ¿Por qué aquellos sacerdotes permanecieron al fondo del río? Porque em nós opera a morte. Porque en nosotros actúa la muerte. E todo aquele povo passou e entrou na herança. Y todo aquel pueblo pasó y entró en la herencia. Em nós opera a morte, En nosotros opera la muerte, mas em vós a pero en vida. vosotros la vida. Então, quando nós pensamos na edificação da igreja, Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en la edificación de la iglesia, irmãos, aqui há uma pergunta fundamental. hermanos, aquí hay una pregunta Se fundamental. você trouxe seu caderno, por favor, anote aí. Si usted trajo un lápiz, por favor, anota ahí. A pergunta que o Senhor Jesus nos faz, La pregunta que el Señor Jesús nos hace, se nós desejamos a edificação da si igreja, nosotros deseamos la edificación de la a iglesia, pergunta é: la pregunta es, quantos de nós vão morrer? ¿cuántos de nosotros vamos a morir? Quantos de nós vão morrer? ¿Cuántos de nosotros vamos a morir? Porque em nós opera a morte, Porque en nosotros actúa la muerte, para que em outros opere a vida. para que en otros opere la vida. Não há outro caminho para a vida fluir. No hay otro camino para que la vida Se não fluya. houver irmãos e irmãs na vida da Assembleia Si no hubieran hermanos y hermanas en la vida de la asamblea que se dispõem a participar das aflições de Cristo, que se dispongan para participar en las aflicciones de Cristo, para que a cruz trabalhe fundo nas nossas vidas. para que la cruz trabaje en el fondo de nuestra vida. Falar sobre a cruz é tão fácil. Hablar de la cruz es tan fácil. Cantar sobre a cruz é tão fácil. Cantar sobre la cruz es tan Mas fácil. andar no caminho da cruz Pero andar en el camino de la cruz é algo voluntário. es algo É voluntario. uma resposta nossa Es una respuesta aos nuestra arranjos do Senhor, a los arreglos del aos Señor, arranjos das a los circunstâncias, arreglos de las aos circunstancias, arranjos da providência de Deus. a los arreglos de la providencia de Dios. Sofrimento não é cruz, Sufrimiento no es cruz, porque sofrimento vem sobre nós porque el sufrimiento viene sobre nosotros sem que nós peçamos que eles venham. sin que nosotros pidamos que ellos vengan. Você não precisa orar, ó Deus, me dê sofrimento. Tú no necesitas orar, Señor, dame sufrimientos. Há sofrimento a cada manhã. Hay un sufrimiento cada mañana. Eles vêm sobre nós. Ellos vienen sobre Mas nosotros. isso não é cruz. Pero esto no es cruz. Quanto mais sofremos, Cuanto más sufrimos, nós podemos nos tornar piores nosotros podríamos volvernos peores e não melhores. y no mejores, Mais amargos, pero mais amargos, más amargos, mais egocêntricos. más egocéntricos. O que é a cruz? ¿Qué es la cruz? Não é sofrimento. No es sufrimiento. A nossa resposta ao sofrimento, Nuestra respuesta al sufrimiento, isso é a cruz. eso es la cruz. Se quando estamos passando pelo sofrimento, Si cuando estamos pasando por el sufrimiento, nós oramos ao Senhor: nosotros oramos al Señor, Senhor, tenho recebido isso Señor, he recibido esto das tuas mãos. de tus manos. E sobre isso, Y sobre esto, nós dissemos: nosotros decimos, E fala, Senhor, y habla, Señor, que o teu servo ouve. que tu siervo oye. Então isso é a cruz. Entonces eso es la cruz. Jó não foi transformado pelo sofrimento. Job no fue transformado por el sufrimiento. Quanto mais Jó sofreu, Cuanto más Job sufrió, pior ele ficou. peor él quedó. Mais ele se queixou de Deus. Más él se quejó de Dios.
Mas quando o Senhor falou com Jó, Pero cuando el Señor habló con Job, através de Eliú, a través de Eliú, através daquele redemoinho, a través de aquel remolino, então o sofrimento entonces los sufrimientos, mais a palavra de Deus, más la palabra de Dios, juntos, isso então quebrantou Jó. eso entonces quebrantó a Job. Não só o sofrimento, No solo los mas o sufrimientos, sofrimento e a palavra de Deus. sino los sufrimientos y la palabra de Dios. Então esse é o caminho da cruz. Entonces ese es el camino de la cruz. Então, irmãos, quando o Senhor arranja providencialmente as circunstâncias, Entonces, hermanos, cuando el Señor arregla providencialmente las circunstancias, nós precisamos aprender a nos curvar nosotros necesitamos aprender a encorvarnos e beijar a mão que trata conosco. y besar la mano que trata con nosotros. Mas nós somos tão justiceiros. Pero nosotros somos tan Nós justicieros. queremos colocar o preto no branco Nosotros queremos colocar lo negro en lo blanco. e usamos uma fraseologia tão espiritual. Y usamos una fraseología tan É espiritual. para que a verdade venha à luz. Es para que la verdad venga a la luz. Precisamos da luz, Necesitamos de la luz. mas a nossa atitude em geral Pero nuestra actitud en general não é nos dobrar, no es doblegarnos, nos colocarmos nas mãos do Senhor, colocarnos en las manos del Señor, pedindo ao Senhor, fala, Senhor, diciendo al Señor, habla, Señor, que o teu servo que tu ouve. siervo oye, Trabalha a minha vida. trabaja mi vida. Passamos pelo fogo e pela água, Pasamos por el fuego y por el agua, mas afinal pero al final nos trouxestes para um lugar espaçoso. nos sacaste a tu abundancia. Isso são as aflições de Cristo. Esas son las aflicciones de Cristo. Nunca vamos chegar num lugar riquíssimo, Nunca vamos a llegar a un lugar riquísimo, um lugar espaçoso, un lugar espacioso, sem passarmos pelo fogo e pela água. sin pasar por el fuego y por el O agua. Senhor nos ajude a ver isso com clareza, irmão. El Señor nos ayuda a ver esto con claridad, hermano. Eu preencho, diz Paulo, Yo completo, dice Pablo, no meu corpo en mi cuerpo as aflições de las Cristo. aflicciones de Cristo. Isso é para a Y igreja. esto es para la iglesia. Paulo diz, não é aflições de Cristo para mim, Pablo dice, no son las aflicciones de Cristo para mí, são as aflições de Cristo em mim son las aflicciones de Cristo en mí para a edificação da igreja. para edificación de la Porque iglesia. em nós opera a morte, Porque en nosotros opera la muerte, mas em vós a vida. pero en vosotros la vida. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, Llevando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que a vida de Jesus se manifeste da nossa carne mortal. para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Então, aflições de Cristo na minha carne. Entonces las aflicciones de Cristo en mi carne. Que expressão importante é ¿Qué essa? expresión importante es esta? É o trabalho da cruz. Es el trabajo de la cruz. E nós já falamos várias vezes entre os irmãos Y nosotros ya hemos hablado hartas veces entre los hermanos que o trabalho da cruz que el trabajo de la cruz é o arranjo das circunstâncias es el arreglo de las e o circunstancias trabalho da palavra de Deus. y el trabajo de la palabra de Dios. Essas duas coisas. Estas dos É cosas. Deus quem arranja as Es circunstâncias. Dios quien adorna las Não há circunstancias. acaso, No es por casualidad. não há sorte, No hay suerte. não há azar. No es al azar. Deus é o Deus da providência. Dios es el Dios de la O providencia. profeta do Velho Testamento diz: Un profeta en el Antiguo Testamento dice: maldito é aquele que chama o seu Deus destino. maldito es aquel que llama a su Dios destino. Não há sorte, não há azar. No hay suerte, no hay azar. É a providência de Deus. Es la providencia de Ele Dios. está arranjando circunstâncias didáticas. Él está adornando las circunstancias didácticas. Ele nos deu nossa esposa, nosso marido. Él nos dio nuestra esposa, nuestro Nos deu marido, nossos filhos. nos dio nuestros hijos, Nos deu nossos irmãos. nos dio nuestros hermanos, Nos deu todo um ambiente. nos dio todo para ambiente trabalhar nossas vidas. para trabajar en nuestras Mas isso vidas. também não será algo automático. Pero esto también no va a ser algo automático. Depende da nossa resposta. Depende de nuestra respuesta. Se nós nos dobrarmos, Si nosotros nos então o doblegamos, Senhor vai trabalhar entonces el conosco. Señor va a trabajar en Mas se nosotros. nós resistirmos, Pero si nosotros resistimos, nada nos aproveitará. de nada nos va a aprovechar. Nós nos tornaremos piores. Nos volveremos peores. A mesma coisa com relação à palavra de Deus. Lo mismo con relación a la palabra de A Dios. ação da palavra de Deus em nós não é automática. La acción de la palabra de Dios en nosotros no es Ela automática. precisa ser acolhida. Ella necesita ser acogida. Nós precisamos obedecer a palavra. Nosotros necesitamos obedecer a la Nós palabra. precisamos dizer sim àquilo que o Senhor nos tem revelado. Necesitamos decir sí a lo que el Señor nos ha E revelado. acolher com mansidão a palavra em nós Y implantada. recibir con mansedumbre la palabra en nosotros implantada. Então ela é poderosa para salvar nossas almas. Entonces ella es poderosa para salvar nuestras almas. Isso é levando no corpo o morrer de Jesus. Eso es llevando en nosotros la muerte de Jesús. Irmãos, mesmo no serviço a Deus, Hermanos, aún en el servicio de há Dios tanta carne em ação. hay tanta carne en acción. Muita carne em ação. Mucha carne en acción. Carne que louva. Carne que alaba. Carne que serve. Carne que sirve. Carne que prega. Carne que predica. Carne que faz a obra de Deus. Carne que hace la obra de A Dios. carne é especialista nestes assuntos. Hay carne especialista en estos asuntos. Filipenses 3:3, Paulo diz assim: Filipenses 3:3, Pablo dice así: a verdadeira circuncisão la verdadera circuncisión são aqueles que adoram a Deus do Espírito
espírito. son aquellos que adoran a Dios en Se espíritu. gloriam em Cristo Jesus. Se glorian en Cristo Jesús. Essas duas marcas são positivas. Esas dos marcas son positivas. Mas olha essa terceira. Pero mira esta tercera. E não confiam na carne. Y no confían en la Que carne. coisa importante é essa, ¿Qué irmão? cosa importante es esta, hermanos? Nós podemos adorar a Deus no espírito. Nosotros podríamos adorar a Dios en el Podemos espíritu. gloriar em Cristo. Podríamos gloriarnos en E Cristo. ainda assim confiar na carne? Y aún así confiar en la carne. Claro que não. Claro que no. Para podermos adorar a Deus no espírito. Para poder adorar a Dios en el Para espíritu. podermos gloriar em Cristo. Para podernos gloriar en Nós Cristo. precisamos conhecer a carne. Nosotros necesitamos conocer la carne. Quem nós somos? ¿Quiénes somos nosotros? Quando o Senhor falou com Isaías no capítulo 6, Cuando el Señor habló en Isaías capítulo o 6, morrer de Jesus, el morir de Jesús, lá naquela figura de Isaías. ahí en aquella figura de Isaías, Lembra-se o que aconteceu? ¿se acuerda lo que aconteció? Nos 5 primeiros capítulos de Isaías, Los 5 primeros capítulos de Isaías, ele tinha um ai para todo o povo. él tenía un ay para todo el pueblo. Era a visão de Isaías sobre Judá, Era la visión de Isaías sobre a Judá, visão de Isaías sobre Jerusalém. la visión de Isaías sobre Jerusalén. Então é ai de ti, ai de ti, ai de ti. Entonces hay de ti, hay de ti y hay de ti. Mas no capítulo 6, Pero en el capítulo 6, todo o livro de Isaías muda. todo el libro de Isaías cambia. Por quê? ¿Por qué? No ano da morte do rei Uzias, En el año de la muerte del rey Usías, eu vi o Senhor. vi yo al Señor. Agora não é visão para Judá, Ahora no es una visión para Judá, nem visão para ni Jerusalém. visión para Jerusalén. Agora é visão de mim mesmo. Ahora es una visión de mí mismo. Eu vi o Senhor. Vi yo al Señor. Então eu disse, Entonces yo dije, ai de mim. ay de mí. Agora não é ai de ti. Ahora no es ay de Agora ti, é ai de mim. ahora es ay de mí. E a palavra que Isaías usa é muito forte. Y la palabra que Isaías usa es muy fuerte. Na tradução em português diz, En la traducción en portugués dice, ai de mim, ay de mí, que vou perecendo. que voy Mas a pereciendo. palavra original é mais forte. Pero la palabra original es más fuerte. Ai de mim, Ay de mí, eu sou um homem digno de morte. que soy un hombre digno de muerte. Ou Isaías era um profeta de Deus. Oh, Isaías era un profeta de Dios. Mas agora ele viu quem ele era. Pero ahora él vio quién era. Um digno de morte. Un digno de muerte. Mas não superficialmente. Pero no Oh, é superficialmente. tão fácil orar assim, Es irmão. tan fácil orar así, Oh, hermano. Senhor, eu sou o maior pecador. Oh, Señor, yo soy el mayor Oh, Senhor, pecador. eu sou um miserável. Oh, Señor, yo soy É tão miserable. simples orar assim. Es tan fácil orar así. Mas a realidade espiritual Pero la realidad é espiritual tão diferente. es tan diferente. Porque quando nós vemos o Senhor, Porque cuando nosotros vemos al Señor, então as marcas da visão de Cristo entonces las marcas de la visión de Cristo são evidentes em nossas vidas. son evidentes en nuestras vidas. Paulo disse assim: ninguém me moleste, Pablo dice así, nadie me moleste, porque eu trago no meu corpo porque yo llevo en mi cuerpo as marcas do Senhor Jesus. las marcas del Señor Jesús. Que marcas eram essas? ¿Qué marcas serán O estas? caminho da cruz. El camino de la cruz. Não vivo eu, No vivo yo, mas Cristo vive em mim. sino Cristo vive en mí. Levando o morrer de Jesus, Llevando la muerte de Jesús, preencho as aflições de Cristo cumplo las aflicciones de Cristo para a edificação da igreja. para edificación de la Então a iglesia. pergunta do Senhor é: Entonces la pregunta del Señor es, quantos de nós querem morrer? ¿cuántos de nosotros quieren morir? É voluntário. Es voluntario. Você pode dizer não. Usted puede decir Eu não no, suporto isso. yo no soporto Eu não esto. vou morrer. Yo no voy a Eu não morir. quero morrer. Yo no quiero morir. Mas se nós nos oferecemos ao Senhor, Pero si nosotros nos ofrecemos al então Señor, Ele vai trabalhar nossas vidas. entonces Él va a trabajar en As nuestras vidas. circunstâncias vão fazer o seu trabalho. Las circunstancias van a hacer su A trabajo. palavra vai fazer seu La trabalho. palabra va a hacer su trabajo. E o resultado, Y el resultado, cooperadores de Deus. colaboradores de Dios. Para quê? ¿Para qué? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esse é o propósito de Deus. Ese es el propósito de Então, Dios. irmãos, é assim que essa passagem de Colossenses conclui. Entonces, hermanos, así que este pasaje de los Colosenses concluye. Vamos concluir aqui Vamos a concluir aquí com os versos 28 e 29. con los versos 28 y Se 29. você tem sua Bíblia aberta aí, Si usted tiene su Biblia abierta veja os ahí, versos 28 e 29. vea los versos 28 y 29. Antes de citá-los, Antes de citarlos, Gálatas 4,19 diz assim: Gálatas 4:19 dice así. as aflições de Cristo aqui em Colossenses, Las aflicciones de Cristo aquí en Colosenses, elas são chamadas por um outro nome em Gálatas 4,19. ellas son llamadas por otro nombre ahí en Gálatas São 4:19. exatamente a mesma Y coisa. son exactamente la misma cosa. Paulo diz assim em Gálatas 4,19: Pablo dice así en Gálatas 4:19. meus bebês, Hijitos míos, meus filhinhos, hijitos míos, minhas criancinhas. mis niñitos. Você vê? ¿Usted Eles ve? eram bebês. Mis bebés, Então ¿usted diz ve? meus bebês, Entonces mis bebés, por quem de novo eu sofro.
por quienes vuelvo a sufrir dores de parto. dolores de parto. Que figura mais linda Paulo usou. Qué figura más linda Pablo usó. Porque ele era um homem. Porque él era un O que hombre. Paulo conhecia de dores de parto? ¿Qué es lo que Pablo conocía de dolores de Ele é um parto? homem, não uma mulher. Él era un hombre, no una mujer. Mas que figura linda ele usou. Pero qué figura linda él usó. Ele diz que se via como essa mulher, Él decía que se veía como esta que mujer, sofria para dar à luz. que sufría para dar a luz. Lembra o que ele disse? ¿Recuerda lo que él dice? Quando uma mulher está grávida, então, para dar à luz, Cuando una mujer está embarazada para dar a luz e ela entra em trabalho de parto, y entra en el trabajo de aquilo parto, então é tão doloroso, aquello es tan é doloroso, tão sofrido. es tan Mas sufrido. quando nasce o menino, Pero cuando nace el niño, então ela nem se lembra daquela ella dor, ni siquiera se acuerda de por aquel causa dolor, daquela alegria por causa de aquella de ter alegría nascido aquele menino. de haber nacido aquel Foi niñito. isso que Paulo quis dizer. Fue eso lo que Pablo quería As decir. dores de parto, Los dolores de parto, meus bebês, mis bebés, por quem eu sofro de novo, porque dores de les parto, vuelvo a sufrir dolores de parto. até que Hasta que, processo, un proceso, até que hasta que Cristo seja plenamente Cristo sea formado em vós. plenamente formado en Qual é o vosotros. caminho para Cristo ser formado em ¿Cuál nós? es el camino para que Cristo sea formado en Não é nosotros? cantarmos esse assunto. No es cantar sobre este Amém asunto. pelos cânticos. Amén por los Mas é cánticos. mais do que isso. Pero más que eso, Não é nem pregarmos sobre isso. no es ni siquiera predicar sobre Graças a esto. Deus pelas pregações. Gracias al Señor por las Mas prédicas. como Cristo pode ser realmente formado em Pero nós? cómo Cristo puede ser formado plenamente en nosotros Se experimentamos as aflições de Cristo. si experimentamos las aflicciones de Cristo. A cruz em nós. La cruz en nosotros, Real. real, Profunda. profunda, Verdadeiramente agindo. verdaderamente actuando. Então em nós opera a morte. Entonces en nosotros opera la muerte, Mas em vós a vida. pero en vosotros la vida. Então no verso 28 de Colossenses 1, Entonces los versos 28 de Colosenses 1, Paulo vai dizer assim: Pablo va a decir así: o qual nós anunciamos advertindo a todo homem. a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Paulo tinha tanta clareza desse propósito de Deus, Pablo tenía tanta claridad de este propósito de Dios, formar Cristo em nós, formar a Cristo en que nosotros, ele usa a palavra advertindo a todo homem, que él dice amonestando a todo hombre ou admoestando todo homem. o amonestando a todo hombre. Sabe o que significa essa palavra na língua original? ¿Sabe lo que significa esta palabra en la lengua original? Significa você pegar alguém pelo pescoço Significa que usted toma a alguien desde el cuello e você balançar ela assim, y que usted los amarrea para así, que ela acorde, de esa forma, para que ela veja o seu erro de conduta para que él vea su equivocación de conducta e as suas y consequências. sus consecuencias. Isso é admoestar. Eso es amonestar. É mais forte do que exortar. Es más fuerte que exhortar. Paulo diz que ele faz isso todo dia. Pablo dice que él hacía esto todo el día. Por quê? ¿Por qué? Por causa da edificação da igreja. Por causa de la edificación de la iglesia. Atos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Ele fala assim, admoestando a cada um. Él dice así, amonestando a cada uno, 3 anos, 3 años, mesmo com lágrimas. aún con lágrimas, Admoestando. amonestando. Para quê? ¿Para qué? Para que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo sea formado en Esses nosotros. são sofrimentos de Cristo na minha carne. Esos son los sufrimientos de Cristo en mi carne. Eu preencho, diz Paulo. Yo cumplo, dice Então, Pablo. advertindo todo homem. Entonces, advirtiendo a todo hombre. Esse é o lado, digamos, negativo. Ese es el lado negativo, digamos. Então, ele contrabalança com o lado Y positivo. entonces él contrabalanza con el lado positivo. E ensinando todo homem. Y enseñando a todo Um hombre. equilíbrio maravilhoso. Equilibrio maravilloso. Admoestar Amonestar e ensinar. y enseñar. Como nós fazemos com os nossos filhinhos. Como nosotros hacemos con nuestros hijos. Ensinamos. Enseñamos. E também admoestamos. Y también amonestamos. Y admoestamos. Y amonestamos. E Paulo fazia isso com todo homem. Y Pablo hacía eso con todo hombre. Para quê? ¿Para qué? Para apresentar todo homem Para presentar a todo hombre perfeito, perfecto, adulto, adulto, maduro, maduro, capaz de cuidar de outro. capaz de cuidar de otros. Não precisa receber mamadeira a vida toda. No necesita recibir una mamadera toda la Não precisa vida. trocar suas fraldas a vida toda. No necesita cambiar sus pañales toda la vida. Mas ele pode assumir responsabilidade por outros. Sino que él puede asumir una responsabilidad por otros. Por quê? ¿Por qué? Porque experimentou o caminho da cruz. Porque experimentó el camino de la cruz. Então ele completa o verso 29. Entonces él completa el verso 29. Preste atenção nesse lindo verso e vamos terminar. Preste atención en este verso y vamos a terminar. Para isto é que eu me afadigo. Para esto es que yo me fatigo. Isso precisa nos sondar profundamente. Y esto necesita escudriñarnos Não há profundamente. nenhum outro alvo na obra de Deus No hay ninguna otra meta en la obra de Dios que não seja essa. que no sea esta. Advertindo
advirtiendo y ensinando, y enseñando, para apresentar perfeito em Cristo. para presentar perfecto en É Cristo. para isso. Es para esto. Nós não reunimos para perder tempo. No nos reunimos para perder Nós tiempo. não nos relacionamos para perder tempo. No nos relacionamos para perder Nós não tiempo. estamos interessados a colocar panos quentes na cabeça uns dos No outros. estamos interesados en colocar paños calientes en la cabeza de unos de otros. Seguindo a verdade, Siguiendo la verdad, em amor. en amor. Que lindo equilíbrio. Qué lindo es ese libro. Cresçamos em tudo. Entonces crezcamos en todo. Então é para isso que eu me afadigo. Entonces para esto que yo me fatigo, que yo trabajo, Esforçando-me. es esforzándome. Oh, irmão. Oh hermanos, Quanta necessidade há na obra de Deus. cuánta necesidad hay en la obra de Dios. Todos nós somos cooperadores. Todos nosotros somos colaboradores. Homens e mulheres. Hombres y mujeres. Somos cooperadores. Somos cooperadores. Então, esforçando Entonces o esforzándonos mais possível. lo más posible. Ele disse aos Coríntios: Él dice a los corintios, eu já me gastei ya me e gasté ainda me deixarei gastar y aún me dejaré gastar em prol, em favor das vossas almas. en favor de vuestras almas. Então aí no verso 29 ele Entonces diz: ahí en el verso 29 eu él me dice, afadigo me esforçando o mais possível, yo me fatigo esforzándome lo más posible, segundo a sua eficácia, según su eficacia, que opera eficientemente em mim. que opera eficientemente en mí. Também há um equilíbrio divino lindo aí. También hay un equilibrio divino lindo aquí. Qual é o equilíbrio? ¿Cuál es el equilibrio? Esforço Me esfuerzo e o poder de Deus. y el poder de Dios. Os dois. Los dos. Paulo diz: eu me esforço Pablo dice, yo me o esfuerzo mais possível. lo máximo posible. Ele não cruza seus braços e diz assim: Él no se cruzaba de brazos y decía así, estou esperando em Deus. estoy esperando en Dios. Muitas vezes precisamos esperar em Deus. Muchas veces necesitamos esperar Mas en Dios. quando o Senhor nos dá a sua direção, Pero cuando Dios nos da su sua dirección, luz, su luz, seu discernimento, su então discernimiento, precisamos nos esforçar entonces necesitamos esforzarnos naquilo que Ele tem nos direcionado, en aquello que Él nos ha o mostrado, mais lo possível. más posible. Mas nosso esforço não basta. Pero nuestro esfuerzo no basta. A sua eficácia Su eficacia tem que operar eficientemente tiene que operar poderosamente em nós. en nosotros. Então esse é o equilíbrio no verso 29. Entonces ese es el equilibrio en el verso 29. Entre esforço Entre esfuerzo e a graça soberana de Deus. y la gracia soberana de Dios. A graça soberana de Deus, La gracia soberana de Dios, ela vem habilitar o nosso esforço, ella viene a habilitar nuestro esfuerzo, não anular o nosso esforço, no anular nuestro esfuerzo, nem dispensar o nosso esforço. ni dispensar nuestro esfuerzo. Então que o Senhor nos ajude a ver isso com clareza. Entonces que el Señor nos ayude a ver esto con claridad. Assim o cabeça é glorificado, Así la cabeza glorificada, glorificando a cabeça. glorificando la cabeza. Precisamos nos importar uns com os outros, Necesitamos interesarnos los unos por los otros, cuidar uns dos outros, cuidarnos los unos de los Amar otros, uns aos amarnos los unos a los otros, exortar uns aos outros, exhortarnos los unos a los otros, estimular uns aos outros. estimularnos los unos a los Lembra a otros. linguagem de Hebreus? Recuerda el lenguaje de Hebreos. Não deixemos de congregar, No dejemos de como é congregarnos, costume de alguns. como es costumbre de algunos. De novo, façamos admoestação, De nuevo, hagamos amonestación, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, mientras vemos que aún el día se aproxima, estimulando-nos ao amor estimulándonos al amor e às boas obras. y a las buenas obras. Você se lembra o sentido da palavra estimular ali? ¿Usted se acuerda del sentido de la palabra allí, estimular? Você tomar um aguilhão ou um ferrão, Es como que usted tomase um aguilhão que se Sí. toca o gado. sí, como que tomase un fierro con que esos que se toma, que usted marca el ganado. Não, que se conduz o gado, como que ferindo o gado. Así, sí, como un fierro, un palo que usted Sí. va como hiriendo el ganado, Para ferir o gado, para herir el para que ganado, ele possa obedecer. para que él pueda O obedecer. Senhor falou para Paulo: você está recalcitrando contra os aguilhões. Usted está dando cosas contra el aguijón. Então, a palavra estimular em Hebreus capítulo 10 Entonces la palabra estimular en Hebreos 10 significa que nós temos que tomar esse aguilhão. significa que nosotros tenemos que tomar este aguijón. É o aguilhão da verdade Es el aguijón de la verdad, e amor, que es amor, para nos estimularmos. para estimularnos. Então nós espetarmos o nosso irmão, Entonces nosotros vamos pinchando a nuestros para hermanos que nós possamos prosseguir, para que podamos avanzar, estimulando-nos ao amor estimulándonos al amor e às boas obras. y a las buenas obras. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Assim o cabeça é glorificado. Así la cabeza es glorificada. Então, irmão, sem as aflições de Cristo, Entonces, hermanos, sin estas aflicciones de as Cristo, dores de parto, los dolores de parto, nós não vamos a lugar algum. nosotros no vamos a ir a ningún lugar. Seremos eternamente bebês. Seremos eternamente bebés. Que o Senhor nos ajude a compreender Que isso el Señor nos ayude a comprender e esto a realmente andarmos no caminho y da cruz. realmente andar en el camino de la cruz. Amanhã, com a ajuda do Senhor, Mañana, con la ayuda del Señor, nós vamos examinar alguns versículos nosotros vamos a examinar algunos que versículos usam a palavra cabeça. que usan la palabra cabeza.
4 deles estão em Efésios. 4 de ellos están en Efesios. Cabeça. Cabeza. Vamos ver em que sentidos o Senhor Jesus é apontado como cabeça. Vamos a ver en qué sentidos el Señor Jesús se ha apuntado como cabeza. E destes versículos, Y de estos versículos nós vamos extrair significados nosotros vamos a extraer significados de glorificando a cabeça. de glorificando a la cabeza. Então esse assunto da cabeça é tão importante, irmão. Entonces este asunto de la cabeza es tan importante, hermanos. Essencial. Esencial. Porque é retendo a cabeça Porque haciéndonos de la cabeza que o corpo tem um crescimento normal. es que el cuerpo tiene un crecimiento normal. Ele cresce com o aumento de Deus. Él crece con el crecimiento de Dios, Não qualquer outro tipo de aumento. no con cualquier otro crecimiento. Crescimento de Deus. Crecimiento de Dios, Retendo a cabeça. reteniendo la Que o cabeza. Senhor continue falando aos nossos corações. El Señor continúa hablando a nuestros corazones. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Padre, nos humillamos delante de ti. Doblegamos nuestra cerviz, Señor, y reconocemos que tú eres la cabeza. Tú eres antes de todas las cosas, y todas las cosas por ti subsisten. Señor Jesús, que nuestra vida no sea una canción, que nuestra vida no sean lindas frases, ni recuerdos de antaño, sino que podamos tener realidad en nosotros. Amém. Realmente, Señor, esta es nuestra oración, que podamos agradarte. Señor, tú conoces nuestros corazones. Habla, Señor, a nuestros corazones. Amén. Mucho más aún, Señor. Señor, y que podamos caminar por el camino de la cruz y podamos seguir tus pisadas, Señor, por donde quiera que tú vayas. Esto te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amém. Amén. Amém.